Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje com 3 entrevistas super especiais. A gente começa falando sobre a disfunção da articulação temporomandibular. Começa o programa de hoje conversando sobre disfunção da articulação temporomandibular com o Dr. Gabriel Campolongo, cirurgião dentista, mestre em cirurgia bucomaxilofacial, especialista em tratamento da disfunção da ATM, que é justamente o nosso assunto, cirurgia ortognática e também estética facial. Doutor, obrigada por ter vindo, uma alegria te receber aqui. Muito obrigado, gente, pelo convite, estar aqui no programa hoje, falar um pouquinho dessa alteração tão comum e que poucas pessoas têm conhecimento, né? Curioso, né? Porque é realmente muito prevalente. Sim, sim, sim. E ainda assim, poucas pessoas, as pessoas sofrem com o problema, têm os sintomas, né? Perdem qualidade de vida, sim, mas não conseguem seguir, fazer o tratamento, né? Sim, porque é muito difícil imaginar que existe uma articulação tão pequena nessa região que causa tantos problemas e reflete em muitos lugares. Então, a maioria tem dor de cabeça, dor no ouvido. Então, a dor de cabeça, eles vão no neuro, a dor no ouvido vai no otorrino. É verdade. Né? E esquece que existe essa articulação que hoje em dia, né, e com a pandemia, vem aumentando muito por causa da ansiedade, do estresse, que ela acaba absorvendo toda essa ansiedade. E essa articulação, ela é uma articulação que, vamos dizer assim, é pequena, mas ela suporta muita força. É que a nossa mordida, ela é forte, né? A nossa mordida é forte. E muitas vezes, quando a gente está ansioso, ou estressado, ou preocupado, que hoje em dia não é difícil, né? Toda essa descarga emocional, a gente desconta apertando o dente. Né? E toda vez que a gente aperta o dente, a gente tem que lembrar que essa força do aperto, ela vai para essa articulação. É igual o joelho, né? O joelho todo mundo conhece. Aí, quando a gente pula, essa força, o impacto vem para o joelho. Imagina a gente ficar pulando o dia inteiro. Então, a pessoa que está, muitas vezes, passando por alguma ansiedade, ou algum estresse, alguma preocupação, ela, às vezes, passa não só a noite, como muita gente pensa, mas também o dia inteiro apertando os dentes. Então, essa articulação, ela vai suportando até quando ela consegue. A hora que ela não consegue, ela começa a avisar a gente através da dor que tem uma coisa errada. Só que muita gente não conhece que ela está aí, né? E eu tenho falado sobre o papel na saúde do cirurgião dentista, tenho falado muito aqui, porque era pra gente ir, ou é pra gente ir ao dentista 2 vezes por ano, então tem que ver o dentista 2 vezes por ano. Nem todo dentista é especialista em cirurgia bucomaxilofacial e em ATM, mas todo dentista deveria estar capacitado, ou deve estar capacitado, para fazer esse diagnóstico de algum problema na ATM, ainda que tenha que indicar para um colega, né? Sim, com certeza. Então, assim, vendo 2 vezes por ano, fazendo uma boa anamnese, aquela conversa antes ali da consulta, era para fazer esse diagnóstico. Mas aí você não vai ao dentista. E o teu dentista não pergunta da ATM? O pessoal foge do dentista, né? A grande maioria só vai quando tem dor, né? Mas tem o medo do dentista, né? Muito falado e o pessoal foge. Muitos traumas. E aí também, aí não vai, não tem um diagnóstico. E aí, pelo também desconhecimento de muita gente, justamente acaba indo em outros colegas, né? O bom é que hoje, né, de tanto receber os pacientes, os neurologistas, os otorrinos, eles estão já sabendo rever o diagnóstico. Fala, não tem nada no ouvido, não tem nada na cabeça, mas já suspeitando e encaminhando para o cirurgião bucomaxilo, que é um outro nome, né? Cirurgião bucomaxilofacial, e muita gente acaba, né, que é uma especialidade da odontologia, muita gente acaba não conhecendo, mas é quem cuida dessa parte de alterações da articulação da ATM, justamente é o cirurgião bucomaxilo. Então, essa área médica, né, ela já acaba hoje encaminhando os pacientes, então eles acabam não ficando muito perdidos. Mas eu pego, às vezes, no consultório, pacientes que ficaram anos, né, 7 ou 10 anos com dor de cabeça, com o ouvido entupido. Eu não ouço por causa de zumbido. Era ATM. Era ATM. Era ATM. Tá. Então, na verdade, quando tem uma disfunção na ATM, tem vários tipos de disfunção, é isso?
A disfunção, na verdade, é o não correto funcionamento dessa articulação. Então, tem várias doenças e todas acabam sendo englobadas nessa disfunção. Né? Então, essa articulação ela pode estar inflamada por sobrecarga. Existe dentro da articulação um amortecedor como um menisco no joelho, que às vezes pela sobrecarga ele acaba saindo do lugar. E aí, às vezes, precisa fazer procedimentos para devolver ele pro lugar. Uma parte dessa disfunção da TM tá naquele problema que às vezes a pessoa abre a boca e não consegue fechar, sim. ou depois não consegue abrir de novo? Sim, às vezes a pessoa abre muito a boca e aí a gente pode imaginar que a articulação é como se fosse uma cavidade e um osso encaixado. Se ela abre muito a boca, ele sai Escorrega. como se fosse o ombro. Ele escorrega e aí a pessoa não consegue voltar pro lugar, ele fica com a boca aberta. Precisa de uma manobra, Precisa de uma manobra, uma ajuda. Ela tem até, imagina você ficar com a boca aberta e até chegar no pronto-socorro, a dor, até chegar no pronto-socorro e aí fazer a manobra, colocar no lugar. Então realmente é uma articulação. É pronto-socorro mesmo, então, É um pronto-socorro, um atendimento de Ou... algum profissional que entenda, né? Que, na verdade, é um cirurgião bucomaxilo. Sim. Na formação odontológica, não são muitos casos que tem. Então, o especialista acaba tendo aí uma formação melhor para colocar, porque não é uma manobra fácil. Né? É uma manobra que tem que... Bom, mas isso já diz que a articulação está com problema, Sim. porque, na verdade, a gente tem que conseguir abrir, não precisa ser exageradamente, forçar uma abertura, mas a gente sabe que tem gente que abre mais, consegue, tem uma amplitude, assim, da abertura maior do que outras. Sim. Então, a gente tem que conseguir abrir e fechar. Isso mesmo. A abertura ideal, que a gente fala, é de 40 a 45 milímetros. Né? Ou 3 dedos, né, faz a gente ver. Quando você abre mais do que isso, você tem o risco de luxar, ou seja, deixar a boca Então, mesmo que aberta. você consiga, não abre tanto a boca. Tenta segurar. Entendi. Tem gente que tem uma facilidade. E aí, né, as pessoas que têm essa luxação, que acabam deslocando, né, muitas vezes, antes de pensar em cirurgia, que existem cirurgias que a gente pode fazer, mas o principal é uma reeducação para que ela tenha consciência desse limite de abertura bucal. Né, não deixando passar muito esse limite, senão vai acontecer de travar. E tem aqueles pacientes que não conseguem abrir a boca. Então, esses pacientes, normalmente, que têm ligada à ansiedade, ao estresse, esses pacientes eles não conseguem abrir a boca porque a articulação fica inflamada. Né? Então, igual o exemplo do joelho. Se meu joelho está inflamado, eu não consigo andar direito. Então, eu não consigo movimentar. Essa articulação, quando inflama, ela impede justamente esse movimento. Então, a pessoa não consegue abrir a boca corretamente. Então, normalmente é uma inflamação, né, por sobrecarga da articulação. Essa sobrecarga pode ser do apertamento ali do bruxismo à noite. Ou mesmo durante o dia, né? Ou mesmo durante o dia. Muitas pessoas... que essa descarga emocional, podemos dizer assim, ela é normalmente quando a gente está inconsciente. Então, quando a gente está dormindo ou quando a gente está trabalhando, escrevendo, prestando atenção em alguma coisa, e quando você volta assim, você está apertando os dedos. Mas todo aquele período que você estava distraído, entre aspas, você está tendo essa descarga emocional. Então, durante o dia, também. Por isso que é um momento que a gente não tem, né, não dá para adivinhar quando vai ser. Né? Por isso que, muitas vezes, o tratamento, a gente tem que fazer um tratamento onde a gente tenta controlar essa descarga emocional. Precisa fazer algum exame para ter certeza que está com um problema na articulação ou só o sintoma é suficiente? O sintoma seria o primeiro sinal dessa alteração. Então, né, o que nem a gente vai falar, o sintoma da dor, da limitação de abertura de boca, isso tudo é o corpo já comunicando que existe uma alteração. Né? Aí, o ideal é procurar um especialista para fazer o diagnóstico. Aí, existe o exame clínico que a gente vai fazer e alguns exames, principalmente a ressonância magnética. Né? Existe o exame ideal para avaliação da articulação, é a ressonância magnética da ATM, porque a gente consegue visualizar internamente se existe alguma alteração dentro da articulação ou se é, por exemplo, uma alteração muscular. Né? Então, tanto aquele paciente, às vezes, abrir, né, ficar mordendo, é como se fosse uma musculação. É igual pegar o braço e ficar fazendo esse movimento. O que vai acontecer? Eu vou ficar forte. Então, a pessoa, tanto de ficar apertando, começa a criar músculo, aqui, tanto na região da cabeça, como aqui na região lateral. Então, fica até inchado. Né? E aí começa, como está mais forte, aperta com mais força. E quebra dente. Então, isso vira
um ciclo, né? Então, até esteticamente, tem muita gente buscando a toxina botulínica, tem uma indicação aí para aplicar aqui também, porque afina o rosto. Então, assim, se a pessoa já tem esse músculo muito exercitado aqui, que tá deixando o rosto, de repente, um pouquinho mais quadrado, você pode até melhorar isso esteticamente, mas tem que olhar para a TM. Sim, tem que olhar para a TM. Então, essa hipertrofia muscular, esse músculo aumentado, né, a toxina botulínica, justamente, ela vai relaxar essa musculatura. Tá. Né? Então, igual aquela pessoa que é forte, você vai diminuir o tônus muscular. Então, a toxina botulínica faz isso. Então, se você identificar que nessa região posterior, que é onde está o músculo, qualquer um pode ver, a hora que você aperta o dente, põe a mão aqui, se tiver aquela bola saltando, né? Isso é uma hipertrofia. Aí a toxina, que é um dos tratamentos para disfunção da ATM, é um tratamento onde você vai agir na musculatura. Mas aí minha dúvida, quem tá só com a queixa estética, só porque Também o rosto tá largado, essa aplicação vai diminuir. Ajuda também para articulação? Ajuda também para articulação. Tá, entendi. Porque às vezes pode acontecer da pessoa não ter nenhum sintoma articular, mas ter essa hipertrofia. Porque não tem nenhum sintoma? Porque aquela sobrecarga, o corpo ainda conseguiu se adaptar. Mas chega uma hora que vai ter alteração. Então, a queixa estética, a hora que você aplicar, se for muscular, porque às vezes esse aumento pode ser gordura ou pode ser osso, né? Um aumento ósseo, uma hiperplasia que a gente chama. Então, é isso que a gente tem que avaliar. Mas se for muscular, a toxina botulínica é ótima. Né? Vai melhorar tanto a estética e vai melhorar a possível disfunção da articulação que possa surgir aí no futuro. Legal. Então, toxina é já consagrado um dos tratamentos. Isso. Tem alguma coisa ruim? Para alguém não vai ser bom colocar, que tem o problema e pode não ser bom colocar a toxina botulínica? Porque a gente perde, tô imaginando, então. Sim. A gente falou que essa mordida é muito forte. Você vai perder em força esse seu potencial da mordida. Sim. Mas não significa que você não vai conseguir comer uma maçã, mesmo alimentos que vão exigir um pouquinho ali. Com certeza. Então, a toxina botulínica, ela é um medicamento, né? E tudo isso tem uma dose correta, né? Então, igual na estética, você pode paralisar o paciente, que esteticamente não é agradável, mas tem a dose certa para diminuir a atividade. Aqui na região da mastigação, justamente isso. Se você aplicar uma dose muito alta, realmente o paciente não vai conseguir mastigar. Né? Então, é importante saber qual é a dose, e principalmente se o músculo está com a força aumentada. Então, você não pode pegar um músculo onde você não tem um aumento da atividade e aplicar a toxina, senão o paciente também, mesmo que você faça ir no lugar certo. Porque o lugar certo é importante, porque existem outros músculos ao redor. A gente não quer paralisar. Que não quer paralisar, principalmente o músculo do sorriso. Então, existe um músculo aqui que ele vai bem nessa região, que é o músculo da comissura, que dá o sorriso lateral e o que sobe o lábio. Então, se você, né, se existe uma aplicação errada, a pessoa fica sem sorrir por 6 meses. De 4 a 6 meses. É ruim, né? Então, uma outra situação da toxina botulínica. Tem um prazo, né? Tem um prazo. E dura mais em uns do que em outros, né? Em bula dura sempre menos do que o que a gente gostaria que durasse. Podia durar, né? E justamente isso, o medicamento, né, ou qualquer tratamento para disfunção, né, o importante é saber que a etiologia ou a causa, quando é o estresse, a ansiedade, não é no consultório do bucomaxilo que está sendo tratado. Então, na verdade, a gente faz um controle da parte de sintoma, né, seria da consequência do estresse, para que não haja nenhuma sequela para o paciente. Mas é importante pensar na causa, que é uma via de escape de uma drenagem, de uma descarga emocional. Então, um acompanhamento de várias frentes. Acompanhamento. Então, a toxina botulínica, ela dura de 4 a 6 meses. Aí, o ideal é esperar, depois disso, se continuar a vida corrida do paciente ou a ansiedade, aquela musculatura vai fortalecendo de novo. Quando fortalecer, aí se aplica de novo. Diferente de estética. Na estética, a gente tem que fazer a cada 4 ou 6 meses. Não volta como estava antes. Não volta como estava antes. Não. Ali não. Regride um pouquinho. Regride, espera fortalecer, porque se você aplicar numa fase que já esteja mais
fraco o músculo, o paciente não vai mastigar. Então, você tem que saber a hora certa de aplicar. E trabalhar nas outras frentes. E como que é Como é que você consegue abordar isso com o paciente? Porque ainda tem muito preconceito. Tá estressado. Você sugerir, de repente, para o paciente um acompanhamento com psicólogo. Sim, isso é importante. Então, isso é a conversa, né? E eu gosto, né, nas consultas, de conversar bastante e explicar para o paciente, que isso eu acho que é o fundamental. Ninguém gosta de falar, não, você precisa de um psicólogo. Mas se você criar todo um contexto, mostrando para o paciente realmente, né, que é uma consequência, e ajudar o paciente a identificar que realmente existe, né, a gente fala de ansiedade, mas o estresse, ou a vida corrida, trabalho, né, que aqui em São Paulo é algo normal, mas que às vezes a gente não percebe, né, mas se você demonstrar isso para o paciente e saber, aí ele vai aceitar justamente você, né, ou às vezes um psicólogo, ou o que ajuda muito os pacientes hoje é tratamento por acupuntura, né? Porque isso a gente já sabe hoje que é uma descarga energética, né? Um desequilíbrio energético do corpo do paciente. E a acupuntura acaba reequilibrando essa parte. Então, eu brinco muito com os pacientes que é um tique nervoso. Do mesmo jeito que ele poderia apertar, ele poderia ficar piscando, poderia ficar com a mão batendo, né? Que a pessoa fica balançando o pé. Então, isso pode ser feito em qualquer região do corpo. O problema é que está concentrado na região da mastigação. Então, hoje, o que eu vejo muito que ajuda meus pacientes é um tratamento conjunto com a acupuntura, né? Porque muitas vezes eles vão num psicólogo, até num psiquiatra, mas continua tendo uma via de escape. Todo mundo tem, né? E o que eu percebo que nos pacientes, muitas vezes, o grande problema é que está concentrado em uma região só. E se for espalhar um pouco isso em várias regiões, o corpo não vai sentir. E isso ajuda bastante os pacientes. Agora, se precisar de cirurgia, e eu estou entendendo que os casos cirúrgicos ficam reservados para o que é mais grave? Ou para o que não conseguiu solução de maneira menos complexa? Na verdade, o que acontece? A gente pode ter... São fases, né? Então, a primeira fase, se a gente pensar nessa de sobrecarga, nessa alteração articular, na disfunção por sobrecarga, a primeira fase é a hiperatividade muscular. Então, aquele paciente que ele é ansioso, estressado, ele acaba descarregando essa tensão nessa região facial. Então, esse movimento repetitivo dele acaba criando um aumento da força muscular, que é a fase 1. Então, a primeira fase é muscular. E aí a gente pode tratar com toxina botulínica, fisioterapia, aqueles aparelhos oclusais, porque está na fase 1. Se o paciente não tiver um diagnóstico ou não perceber, vai começar a sobrecarregar a articulação. Quando tem alguma alteração dentro da articulação, muitas vezes a gente tem que fazer uma intervenção cirúrgica ou fazer algum procedimento na articulação. Então, hora que avança um pouco, então não são em estágios graves, às vezes são estágios, hoje a gente tem procedimentos minimamente invasivos, onde com uma agulha a gente consegue tratar a articulação ou através de uma câmera, tratar aquela articulação sem precisar fazer uma grande cirurgia na articulação, desde que esteja no começo. Se você deixar como antigamente, a gente, vamos fazer só no estágio grave, aí a cirurgia ficava muito maior do que hoje a gente consegue com uma prevenção fazer alguma intervenção pequena na articulação. E essas intervenções menores são em consultório? Ou algumas hospital? Em consultório e aí outras em hospital. Então, aqui é uma região muito sensível. Se a gente vai, por exemplo, uma agulha grande, ficar, né, mexendo, o paciente às vezes pode sentir muita dor, se movimentar e acabar lesionando o ouvido até ou qualquer outra região. Então, às vezes é melhor fazer num hospital com um paciente sedado, sem ter dor, onde você faz uma cirurgia de meia hora, mas em um ambiente onde o paciente consegue receber esse procedimento e aí ele consegue ter uma cura melhor, né, por um procedimento menos invasivo. Então, às vezes a gente faz, depende do tipo de procedimento, mas às vezes a gente faz em consultório ou às vezes em hospital, né, e as cirurgias maiores têm que ser feitas em hospital. Então, tem casos em cirurgias avançadas que a gente tem que fazer uma substituição protética, como se fosse uma prótese de fêmur, uma prótese de joelho. Então.
Tem procedimentos. Tá. Então, e tem outras alterações. Então, você tem uma infecção da articulação, uma artrite daquela articulação, onde o osso começa a ser tão desgastado que não adianta você fazer um procedimento minimamente invasivo. Você tem que remover e substituir por alguma prótese naquela região. E isso pode acontecer por uma questão também sistêmica do corpo? Perder essa cartilagem, está perdendo em todas as articulações, também vai perder atingir na essa, que é uma articulação sinovial. Então, é mais difícil, porque aqui nessa região você tem uma circulação menor de sangue, né, dentro da articulação, então é mais difícil, mas também pode acontecer. E aí, às vezes, paciente jovem, eu já tive que operar, fazer substituição protética em pacientes com 20 anos, 21 anos. E o que se espera depois dessa substituição, então, que é essa cirurgia mais complexa, né? É vida normal, muito próximo do normal? É, próximo do normal, porque alguns movimentos... A articulação mandibular é uma articulação muito complexa. Então, ela faz movimento, vamos pensar, de abertura e fechamento, rotação, né? Então, são muitos movimentos. E quando a gente faz a substituição protética, acaba perdendo alguns movimentos. Então, o paciente vai conseguir mastigar, vai conseguir abrir e fechar a boca, mas alguns movimentos mais complexos, infelizmente, nunca vamos saber o futuro. O futuro a gente nunca sabe. Mas hoje acaba perdendo, mas tem uma vida muito melhor do que com dor, não conseguir mastigar, não conseguir abrir. Realmente melhora. Aí as próteses hoje, então você falou de um paciente muito jovem, 20 anos, 20 e poucos anos, precisaria trocar novamente até o final da vida? De acompanhamento. Tem que acompanhar. Normalmente, né, o que se fala é que a prótese ela tem uma duração em média de 25 a 30 anos. Né? Porém, esses casos, às vezes, alguns pacientes jovens que a gente opera, a gente não precisou fazer essa substituição. Então, vai depender muito de cada paciente, da força que incide, da fixação. É comportamental também, né? Mas tem que fazer um controle. Então, esse paciente mastigando tem gelo. Vai mastigar... Coisas muito duras, mais difíceis. Dura vai sobrecarregar muito, não tem jeito, né? Comer uma rapadura, assim, vai... Aliás, a nossa articulação natural a gente tinha que preservar também. Por isso que é importante, eu encerro o bate-papo falando de novo, ir ao dentista com frequência, com certeza, né? E que isso possa ser abordado sempre nas consultas, né? Porque quanto antes feito o diagnóstico, mais fácil vai ser o controle e o tratamento. Né? Logicamente, ir deixando essa alteração evoluir, o procedimento e o tratamento vai ficando mais complexo. Legal. Vou deixar aqui os contatos do doutor no Instagram, @dr_Gabriel Campo Longo. @dr_Gabriel Campo Longo. O site é drcampolongo.com.br, o WhatsApp é 11 9 4355 9595. 11 9 4355 9595. Doutora, adorei te receber. Volte sempre. Muito obrigado, com certeza. Obrigado pelo convite. Bastante foi um prazer. Obrigado. Obrigada. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco, vamos saber sobre suplementação no tratamento de diabetes. Estou te esperando. Até já. Muito